Puxa vida, essa semana consegui fazer devocional 5 vezes na semana. Acho que eu estou ficando caprichoso nesse negócio. Eu consegui não falhar essa semana nas minhas devocionais, eu estou caprichoso com esse meu esforço, né, por um devocional. Ou a gente pensa assim, isso é mais uma vez, não aqui, em outros lugares, né? Essa semana eu já fui no grupo de mulheres e eu nem preciso ir no culto, porque essa semana eu já fiz alguma coisa, né? Já fui no grupo de mulheres. Não acontece aqui em Barreiros, de outros lugares que eu ouço falar, outros pastores comentam, né? Ou, não, se eu fui na juventude, ou se eu já fui no grupo de casais, de outros lugares, né? Eu nem preciso ainda ir domingo na igreja, né? O pessoal vai até se assustar se eu começar a ir demais assim, então eu tenho que dar uma segurada. Se eu já fui no grupo de casais, eu não preciso ainda ir no domingo na igreja, né? Ou a gente pensa, nossa, eu orei todos os dias dessa semana. Eu preciso me esforçar para continuar fazendo isso, nem que seja por 5 minutos ou 2, mas eu preciso continuar fazendo isso. Eu preciso ler a palavra. Eu vou fazer esse sacrifício diário e eu acho que Deus vai se orgulhar do meu empenho para ler a palavra dele. 2 cultos por mês, tá bom, né? Um tá bom. 1 culto por mês, se a gente for aí 2 por mês, dá 26 por ano. Tá bom demais. Não precisamos ir mais do que isso. Já pensou se a gente vai 3 cultos seguidos, o pessoal vai até começar a estranhar de tanta presença que a gente tem no culto já, né? São coisas que a gente pode começar a iludir o nosso coração, né? É verdade que nem todas essas coisas a gente diz, mas o nosso coração enganoso, ele pode começar a projetar esse tipo de pensamento. Por um lado, ele projeta o nosso fazer coisas, orar, fazer devocionais, ir à igreja, como um sacrifício obrigatório. Quando a gente diz assim, eu preciso fazer isso. Mas por outro lado, a gente fazer algumas vezes e se sentir no direito de se ausentar outras porque a gente está em crédito com Deus. Eu estou em crédito com Deus, eu já tenho ido tanto ao culto, então eu vou deixar de ir também só para fazer qualquer aleatoriedade. Tá tudo bem. E eu não estou dizendo que a gente possa deixar de vir ao culto, não é isso que eu estou dizendo, não é que a gente precisa estar todos os cultos aqui, não é isso. Mas é sobre, às vezes, a gente criar falsos pensamentos na nossa cabeça para dizer, eu não preciso, porque eu já tenho feito bastante ou o suficiente. Eu já fui um jovem também que acreditava que se eu tivesse ido na juventude, lá em Tuporanga, o culto no outro dia ele era irrelevante para mim, porque eu já tinha feito a minha atividade semanal na igreja, então para que eu ainda preciso ir no culto se eu estava na juventude, né? Eu já ouvi a palavra. Ou, eu já ouvi uma pregação essa semana na internet, eu não preciso ir no culto hoje. Parece que às vezes a gente faz, né, das coisas da vida de fé como se elas fossem obrigatórias e até danosas, assim, né, que a gente faz muita força para executar elas, como se fosse um sacrifício tão duro e chato como alguém que odeia pilates ter que fazer pilates. Quem faz pilates aqui? Levanta a mão. E quem não gosta de pilates e faz pilates? Eu já fui um cara que 1 mês lá, pouca gente faz pilates. Pessoal, a coluna vai chiar, tá? Façam pilates. Mas eu já fui 1 mês no pilates, eu odiava aquilo. E às vezes a gente faz da nossa vida de fé, parece que é uma coisa assim, né? Que a gente, parece que eu tenho que obrigatoriamente fazer aquele negócio. E a vida de fé não é como a gente ir para academia sem vontade, viu, Jussi? Que está indo para academia de novo, né? Não gosta. Igual eu, também não gosto. Não é como ir para academia sem vontade ou para o Pilates como uma obrigação semanal.
Mas a vida de fé e as coisas que a gente pode viver, pode fazer, cara, elas têm a ver com um coração que descansa em Deus. A gente tem ideia disso? De que quando a gente está realizando a nossa devocional, quando nós estamos orando, a gente está descansando o coração em Deus e não somando créditos com Ele. Como se agora eu olhasse para as coisas que eu executo e penso, nossa, olha, eu me orgulho de mim mesmo e Deus deve estar muito contente comigo, porque eu sou um cara caprichoso com as coisas que eu faço na vida de fé. Por isso, a pergunta não é essa, puxa, eu já fui domingo passado, eu não preciso ir nesse. Mas por que a gente não faz o caminho contrário? Qual é o caminho contrário? Quanto mais eu posso beber dessa palavra? Ela não tem a ver com o descanso do coração? Quanto mais eu posso estar perto desse Deus? E de fazer a minha vida e as coisas da minha vida como um lugar onde eu estou descansando o tempo inteiro em Deus, na sua presença e naquilo que Ele me diz. Não é sobre a gente fazer o basicão da vida de fé e acreditar, nossa, essa ala, essa gaveta da minha vida está ok, mas tem a ver com descansar nesse Deus. E entender que Ele é a nossa fonte de vida. E entender que Ele é um lugar onde eu quero descansar. A gente consegue perceber isso? De que quando nós optamos em não vir aqui, podendo vir, a gente escolheu não beber da fonte da vida para beber outras coisas. A palavra, ela não é um sacrifício diário, né? Também o culto não é o nosso sacrifício. A gente não pode encarar assim, né? Mas é o local onde Deus me alimenta. É o que nos mantém vivos. Hoje o Salmo é o Salmo de número... Já apareceu 27 aí, né? Mas é o Salmo de número 90. O final dele. A gente conhece o início do Salmo 90 muito bem. Mas eu vou fazer menção específica ao final dele, do versículo 13 até o 17. Depois a gente vai chegar em alguns outros ali, que eles são necessários para nós. Mas isso aqui é o encerramento do Salmo, onde o salmista diz assim: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido. Por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Luterano lendo isso aqui é esquisito, tá? Você também se sentiu meio esquisito com esse negócio? Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. A gente vai chegar lá para entender o que está dizendo. Esse Salmo 90... ele é um salmo atribuído para o Moisés. A gente tem poucos salmos de Moisés, né? Ou atribuídos para ele. É uma oração desse que é um dos maiores personagens da história do Antigo Testamento, né? Top 3 lá. É alguém que andou com esse Deus, que caminhou de perto, que, como a gente já disse no início, né? Liderou esse povo durante 40 anos no deserto, numa dos episódios mais marcantes dentro da história bíblica, que é inclusive o motivo pelo qual o povo de Israel, e também nós celebramos, nós por causa de Jesus, né? Mas o povo de Israel celebrou Páscoa por causa desse evento da libertação do povo de Israel do Egito por meio de Moisés, que foi usado, e é um salmo bastante conhecido. Os primeiros versículos, o salmista, ele vai entronizar Deus, e o Daniel vai jogando eles para nós enquanto eu vou falando. Ele está dizendo nos primeiros versículos que Deus é eterno, Ele é de geração em geração. Aqui tem tudo a ver com a eternidade desse Deus, né? Ele é o Deus que criou tudo a partir do nada,
criou tudo a partir do nada. Sem nada existia. Esse Deus é aquele que por meio da sua palavra, não por meio da matéria-prima ele cria alguma coisa, mas ele cria com a palavra, é a palavra criadora de Deus, que faz com que tudo exista, aconteça. E é ele que pode inclusive restaurar essa sua criação, que definha como ela já foi um dia, que é a nossa esperança eterna, né? Que Deus vai restaurar todas as coisas. O novo céu e a nova terra lá do Apocalipse tem a ver com a restauração daquilo que Deus já fez, que é a gente poder viver de novo aquilo que o Adão e a Eva viveram no Éden lá um dia. É a nossa esperança eterna. O novo céu e a nova terra são possíveis por causa desse Deus que é eterno, que não é limitado e finito, que simplesmente foi, existiu, estava. E como que pode isso, né? Ele simplesmente estava. Você já parou para meio filosoficamente pensar esse negócio assim? Mas como é que é esse negócio? Deus estava lá, mas desde quando? E a gente começa a querer jogar a nossa cultura do tempo, do espaço, da celeridade para dentro dessa situação, né? Como que Deus fez? Mas onde é que ele estava? Desde quando? Ele simplesmente era. Desde a eternidade. E o que me permite crer nisso? A fé. É a fé que permite crer. Ele é todo poderoso. O versículo 2 é fenomenal. Olha lá. Ó. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele inclusive sugere o mundo como um bebê que nasce. Olha lá. Ó. Antes que os montes nascessem. Isso aqui é linguagem de nascimento, de parto. E ele está dizendo, olha, o mundo é um bebê que nasceu pela palavra criadora desse Deus eterno. E ele, inclusive, associa a eternidade de Deus com as montanhas, que é aquilo que dentro da sua cultura é o mais próximo que ele pode imaginar de eternidade, tem a ver com as montanhas. Porque você já parou para pensar? Quem mora aqui há 50 anos já em Floripa? O Cambirela é sempre o mesmo, né? A gente não, né? A gente muda, né? Em 50 anos. Mas o Cambirela, ele está lá, ele é sempre o mesmo. E o Moisés, ele olha para as montanhas, que é o que está mais próximo de ele associar Deus à eternidade, ele pensa, Senhor, tu és assim. Desde sempre. Desde sempre. E daqui 300, 500, 1000, 2000 anos, se a prefeitura não começar a tirar o Cambirela de lá, que não deve acontecer, né? Com caçamba, ele vai estar lá. Ele vai estar lá. É a eternidade desse Deus. Quão grande, né? Que é esse Deus que criou todas as coisas. Vocês viram essa semana que descobriram dentro da Via Láctea mais um planeta habitável? Possivelmente habitável, que estão sondando se tem água líquida lá, né? Que oscila entre 60 graus negativos para cima. O mínimo que dá lá é 60 negativos. E descobriram isso agora. Gente, quanto tempo que eles estão pesquisando essas coisas e procurando e achando de novo? E um planeta redondo, tá? É redondo de novo. E olha quão grande é o mundo e o universo. E aí depois ele contrapõe esse Deus grandioso, ilimitado, eterno, com a finitude dele. Ele diz, Senhor, tu és assim mesmo. Ah, mas eu... Aí os versículos de 3 a 12, ele vai falar sobre o seu limite. Primeiro ele fala de um Deus eterno, depois ele lembra que ele é totalmente ilimitado, né? Olha lá, alguns versículos, tu reduzes o homem ao pó, vai lá para frente, né? Pode indo. 1000 anos aos teus olhos são como um dia, porque tu é eterno, né? Então o que é 1000 dias para ti? É um dia só, né? Mas a gente não. A gente é como um sono, olha lá, é a relva que floresce de madrugada viceja, floresce, fica bonita, à tarde murcha e seca. É isso, né? Dentro da história do tempo, o que é a nossa vida? O que é a data de nascimento e a data de morte de qualquer pessoa que tenha vivido antes de nós dentro da história? É uma planta que cresceu, que ficou bonita e logo definhou.
E ele fala disso, o salmista está dizendo disso, a gente é consumido pela tua ira, pelo teu furor, e ele está falando aqui da questão do pecado, né, que traz sobre nós a realidade da morte. E o que o Moisés está dizendo aqui? Eu poderia ser finito e infinito, eu poderia ser igual a esse Deus, mas por causa de Adão eu não sou. E por causa do Adão, então, o tempo inteiro a gente pode ser aterrorizado pela possibilidade da morte e da perda de alguém. E a gente lida com isso e com esse sentimento tantas vezes na nossa vida. E às vezes nós mesmos é que lidamos com a fragilidade da nossa vida, que pode estar em risco. E a finitude da vida nos espanta quando a gente imagina que a gente pode perder alguém que a gente tanto ama. E são coisas que a gente pensa, e se eu perdesse o fulano agora? O ciclano, o beltrano, como é que ia ser a minha vida? E essas coisas nos aterrorizam porque a gente não quer lidar com a morte de ninguém. Então o Salmo faz questão de contrastar um Deus eterno com o quê? Com o humilhante fim do ser humano, que é a morte. Mesmo Paulo vai dizer, né, que a morte é o último inimigo, né, que a gente precisa enfrentar dentro da escala dos inimigos, né, tipo videogame, né, aí vem vindo lá os bonequinhos que tu tem que derrotar, e aí o Paulo diz, e o último inimigo é a morte, que é o mais difícil. Mas e aí? Moisés está dizendo sobre a eternidade de Deus, sobre o fato de que ele é mortal, mas e se ele me desse uma vida bem longa aqui nessa terra? Isso seria o suficiente? Se ele garantisse, vamos lá, se ele garantisse para nós 100 anos, para mim, para todas as pessoas que a gente ama, isso seria garantidor de paz para mim? O Salmo ele não termina, né? E aí os últimos versículos que a gente leu, ele nos mostra que o sentido da vida não está meramente em longos anos aqui na Terra, mas está numa fonte inesgotável de vida, que se apresenta como Deus que traz sentido para aquele que vive 20, 30, 50, 70 ou 100 anos. Porque sem esse Deus, que é a fonte de vida, a nossa vida não faz sentido. Por isso, depois a gente leu lá nos versículos 13 adiante, esse salmista dizendo, sacia-nos, Senhor. Sacia-nos. O que é toda a nossa corrida da vida? Tudo que você faz. Pelo que você acorda. Pelo que você vai trabalhar. Pelas coisas que executa. Pelos cálculos que faz. Senão a nossa busca por essa saciedade tantas vezes. Tudo que a gente tem feito tantas vezes, e na maioria delas, tem a ver com a gente saciar os nossos próprios desejos ou os desejos das pessoas que estão à nossa volta, que são as pessoas que nós amamos. E a gente corre como doido. Pelo quê? Pela casa do sonho, pelo carro do sonho, pela televisão e a mobília dos sonhos, pelas roupas que são tendência, a cirurgia que vai resolver a minha vida, pela possibilidade de entrar nos melhores restaurantes, de comprar o iPhone 17, 18, 19 e 20, e aí por diante. É por essas coisas que a gente corre. E o que isso revela? Isso revela não que a gente está sonhando, mas que nós somos miseráveis filhos que buscam saciar a vida tirando água de pedra. A gente quer saciar a vida comprando uma casa nova. A gente quer saciar a vida trocando de carro. A gente quer saciar a vida comprando o iPhone, quanto que é, qual é o último? 18? 17. A gente quer comprar o iPhone 17. E a gente quer saciar a nossa vida nessa coisa. Das coisas que consumimos, compramos, comemos. E o salmista vai dizer, não é ali.
O que virou a nossa vida? Esses dias eu vi um desses vídeos aí, né, virais, onde então tem alguém na roda de amigos, de jovens, e eu vi, o tema do vídeo é: qual é o modelo do seu celular? O que a gente virou? A gente virou o modelo do celular que tem? Ah, eu tenho um tal. Eu tenho tal. E daí? O que isso nos muda? O que o ser humano ele virou? E quão grande a gente rolou para distante, né, e para longe desse nosso Criador. Porque a gente acha que a nossa vida se resume a essas coisas banais. E o que o salmista está dizendo? Sacia no Senhor. Sacia no Senhor. E aí talvez na nossa cultura eu diria, com o melhor pão que tem aí, com uma terra bem boa do lado da praia, ou do lado do rio, e ali sim eu vou encontrar a paz. Não é isso que o salmista diz. Ele diz: sacia no Senhor com a tua benignidade. Porque é ela, somente ela, que vai ser o suficiente para que eu não me veja agarrado num monte de coisas a fim de obter sentido e saciedade para a vida. Porque eu sou um iludido. Sacia-me, Senhor. Será que a gente consegue perceber a vida de fé como fonte de vida e não como um ritual semanal? Que é ela que traz sentido para a minha existência e faz com que eu não agarre e amarre a minha vida a um monte de tranqueira que não vai me dar nada? Se sim, então a pergunta é: quanto mais perto eu posso chegar desse Deus e ser achado nele? Quanto mais eu posso beber dessa palavra, da comunhão com os irmãos, né? Que é uma consequência da vida de fé, né? Que é um presente viver com irmãos da fé. Essa vida longa, que parece ser um pedido do salmista aqui, né? Ela só faria sentido na presença de Deus, pela qual ele anseia. Por isso ele diz: sacia-nos, Senhor. Sacia-nos. O salmista, ele olha para a ira e para o juízo de Deus, por causa do pecado de Adão, para a morte, para o limite da vida, e daí ele pergunta: até quando, Senhor, a gente vai viver assim? É quase um pedido indireto, assim, pela presença, pela alegria de Deus, quase pela eternidade. Que ele nem pensa aqui em eternidade, né? Mas ele projeta alguma coisa parecida com isso. Até quando a gente vai viver nesse mundo assim, marcado pelas consequências do pecado, e vai poder experimentar a comunhão desse Deus continuamente? Perceba, ele não fala de vida eterna aqui, porque isso depois vem com Jesus, né? Mas parece que ele está tateando nisso, né? Moisés é um dos personagens mais antigos para dentro da Escritura, né? E parece aqui que ele está tateando esse negócio de eternidade já em Deus. Até quando, Senhor? Ele está dizendo, a gente vai viver essa vida tão pequena. Volta-te para nós, Senhor, que a gente quer caminhar perto. Quanto mais perto, melhor. Quanto mais perto, melhor. A vida longa, ela só é plena quando vivida no horizonte da graça e da presença de Deus. Senão é só dia a mais aí. Mas ela faz sentido vivida na graça e na presença desse Deus. E o final é fenomenal aqui desse texto, né? O versículo 17, né? Onde o salmista então fala como povo desse Deus, né? E ele diz, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, confirma a obra das nossas mãos. Ele está dizendo, consolida a obra das nossas mãos. Isso aqui é fascinante. Dentro da nossa cultura, isso aqui a gente não entende muito bem esse negócio, porque a gente é ocidental, e ocidentais fazem muita coisa ruim com o texto bíblico também, porque a gente projeta a nossa cultura, nossos anseios, e a maneira como a gente vive para dentro daquilo que o povo lá viveu, né? Mas quando o salmista diz isso aqui, ele não está dizendo na perspectiva da eternidade dele, como a gente tem em Jesus. E aí, quando ele fala, consolida a obra de nossas mãos, faz permanecer aquilo que a gente está executando, isso para nós assim soa meio orgulhoso, né?
Senhor, consolida aí o que eu estou fazendo, para que as pessoas vejam. É mais ou menos isso aqui que o Moisés está dizendo, mas ele não fala com prepotência, com orgulho no coração. Ele está dizendo mais ou menos isso aqui, ó. Senhor, eu sei que eu vou morrer, mas Senhor, mesmo que eu não fique pela eternidade, como Tu és eterno, consolida aquilo que Tu fazes, Tu que és eterno, aquilo que Tu fazes por meio de gente que é finita, para que outros sejam abençoados. Aquilo que vem daquele que é eterno, que é derramado entre nós, por meio de nós, finitos, passageiros. O Moisés está dizendo, faz com que isso permaneça então, Senhor, pelo menos isso. Já que eu não sou eterno, faz com que pelo menos as coisas que nós temos feito como povo permaneçam, para que os outros sejam abençoados. E Deus faz isso. E que essa possa ser a nossa humilde oração também. Senhor, consolida aquilo que eu faço, se vem de Ti. E você que prega, e eu que prego, e a gente que tenta viver essa vida perto de Deus, eu posso dizer, não com orgulho, Senhor, consolida aquilo que eu digo, se vem de Ti, para que as pessoas, mesmo que lembrem daquilo que eu disse daqui 50 anos, elas cheguem à fé por algo que eu disse lá atrás. É disso que o Moisés está dizendo. Se vem de Ti, Senhor, consolida aquilo que nós temos feito, para que outros creiam. Tem uma frase, por exemplo, que o meu professor disse uma vez. Ele nem faz ideia que eu lembro dessa frase e talvez nem ele lembra. Talvez nem ele lembra da frase, que é dele. Mas Deus consolidou essa frase que ele cunhou com a própria mão lá. Para mim é a eternidade enquanto eu estou aqui, né? E depois para a eternidade lá, eu não sei se eu vou lembrar, né? Aí é um mistério. Mas ele disse uma vez na sala de aula algo que eu não esqueço jamais. Quando ele disse, eu não posso. Ele associava isso com a vida de fé, né? Eu não posso me orgulhar de comer pão todo dia. Associando com a vida de fé, né? Não posso me orgulhar de comer pão todos os dias. Porque se eu não comer, eu morro. Eu morro. Isso ficou consolidado no meu coração. Por isso, quando a gente ora lá com o salmista, Senhor, consolida a obra das nossas mãos, é dizer isso não com orgulho, mas dizer, Senhor, se aquilo que eu faço, falo, vem de Ti, consolida nos corações das pessoas, para que mesmo que eu nem esteja mais aqui um dia, elas possam lembrar e possam ajeitar a vida e a história, para ficar mais perto de Ti. A gente cantou aqui, mais perto quero estar, né? Essa música ela é de 1841, escrita por uma menina, pelo pedido do seu pastor, que disse, escreve uma música no tema tal. Ela tinha veia artística, era atriz, era do teatro e tudo mais. A gente precisa de uma música nessa temática, que mesmo no meio da dor, a gente quer estar perto desse Deus. E ela escreveu essa canção. Gente, quantas pessoas que foram consoladas e chegaram à fé por meio dessa canção, que foi consolidada por Deus, e que a gente cantou aqui, e que inclusive há discursos de que essa música tenha tocado lá no Titanic, quando o Titanic estava afundando. A gente vai cantar. É que eu já ouvi ela uma vez hoje, desculpa, é que eu estava no ensaio, vocês não vieram, né? Vai cantar ainda. E ela reflete isso, né? Esse Deus que consolida sua palavra, aquilo que vem dele, para que pessoas sejam tocadas, né? Por isso, que Deus nos abençoe, queridos, também a lembrar que nós somos passageiros, sim, esse Deus é eterno, e esse é o Deus que nos sacia e que a vida só faz sentido quando saciada por Ele. Senão é só tempo que a gente está gastando. Deus nos abençoe. Amém. Quero te convidar para uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, obrigado também por esse tempo. A gente te louva pela vida, pelo Teu cuidado sobre nós. Nós somos passageiros, mas temos a esperança da eternidade por causa de Jesus. E obrigado porque a gente pode ser consolado por ela
Algo que parecia que o Moisés tateava lá, para nós é real por causa de Cristo. Obrigado por esse consolo, Senhor, para o coração. Ajuda-nos, Senhor, também a te imitar, para que aquilo que a gente diz, faz, executa, seja consolidado por Ti, para que outros creiam e Te conheçam. Abençoa a nossa vida, a nossa história, fala ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.